você quiser. Glória a Deus. Vou te dar uma dica. O levanta e senta foi proposital, porque tem a ver com a palavra, mas você só vai descobrir daqui a pouco, amém? Essa é a hora que a gente deixa os curiosos, nervosos. Venha o teu reino. É uma campanha tremenda, porque falar de reino de Deus é uma coisa que muitas vezes nós ouvimos hoje em dia sobre reino, mas não entendemos quando ouvimos falar do reino, porque também ouvimos falar em receber bênção, em receber coisas, em coisas acontecendo, e muito se mistura, porque o reino não é só isso. O reino de Deus não é só a ação do rei, mas o reino de Deus está na nossa ação, em trazermos o reino para a terra. Mateus 6,10, que é o versículo que traz o tema dessa campanha, diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Primeiro, venha o teu reino. Quando nós, na oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, ele começa a nos ensinar que quando oramos, precisamos clamar: venha teu reino. O que é isso, venha teu reino? É pedir o governo de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes nós pensamos assim: Senhor, traz o teu reino para o Brasil, traz o teu reino para o mundo, traz o teu reino sobre as nações, traz o teu reino sobre Brasília, sobre o governo do Brasil. O reino de Deus, ele tem que vir sobre o Brasil, amém? Nós queremos isso, amém? Queremos o governo de Deus, amém? Mas o reino de Deus, ele transcende um governo legislativo. O reino de Deus, ele está no governo de Deus em nossas vidas. Ele começa em nós. Porque nós dizemos logo depois assim: que seja feita aonde? Assim na terra como nos céus. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Nós oramos, quando oramos a oração do Pai Nosso, e declaramos assim: Senhor, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade, a vontade de Deus, assim na terra como ela é feita no céu. Quando nós declaramos assim, nós dizemos assim: Senhor, a forma como o Senhor governa o céu, as coisas espirituais, nós queremos que o Senhor governe a terra, amém? Só que Gênesis 2,7 diz assim: então o Senhor Deus formou o homem de quê? Não, vamos falar todo mundo junto com mais força. Formou o homem de quê? E soprou em suas narinas o fôlego de vida. Ou seja, Deus soprou o céu em você, mas você é feito de pó da terra. Ou seja, que venha o reino de Deus e que a vontade dele, assim como é no céu, seja feita na... Então, quando nós oramos, nós pedimos que a vontade de Deus, como é feita no céu, como ela toca no nosso espírito, também toque a nossa vida, nosso corpo, a nossa alma, tudo que nós temos, porque nós somos terra. Então, quando nós chamamos a vontade de Deus, nós dizemos assim: Senhor, eu quero a tua vontade em mim. Porque muitas vezes dizemos assim: Senhor, traz a tua vontade sobre o Temer, traz a tua vontade sobre o Lula, traz a tua vontade sobre a Dilma, traz a tua vontade sobre a terra, porque tem muita violência, traz a tua vontade porque tem muita corrupção, queremos ver o teu mover aqui na terra. Só que nós esquecemos que nós somos feitos de terra. E quando Jesus fala isso, eu entendo que ele não está falando só da região, ele fala de nós. Que o governo de Deus não pode ser apenas nas coisas espirituais, não pode ser apenas naquilo que está no nosso espírito, mas tem que ser também na nossa carne, naquilo que fazemos. Porque nós permitimos que Deus governe aquilo que é religioso. Por exemplo, o Átila esteve aqui ministrando, o diácono Átila, cantando louvores ao Senhor. Ele poderia pedir assim: Espírito Santo, me ajuda a conduzir os louvores, que é algo espiritual.
Mas eu tenho certeza que ele, como homem de Deus, quando está lá no táxi, como ele falou, ele está fazendo algo natural, mas ele pede: Senhor, traz o teu governo aqui também. Nós não podemos separar céu e terra dentro de nós, porque nós somos terra que tem céu, porque Deus soprou céu dentro de nós. O Espírito do Senhor, do Eterno, ele habita em nós. Antes, quando éramos do mundo, o nosso espírito estava morto. Quando estávamos no mundo, o nosso espírito, o céu que havia dentro de nós estava adormecido, não tinha influência. Mas quando aceitamos a Cristo e o Senhor trouxe vida dentro de nós, o Espírito do Senhor passou a habitar em nós. E o nosso espírito, ele reviveu. E nós temos um link direto de Deus conosco. Nós somos ligados 24 horas no céu. Mas nós continuamos sendo terra, continuamos tendo vontades e desejos que muitas vezes estão em desacordo com Deus. Por isso precisamos do reino de Deus em nós. Precisamos do governo de Deus em nós. Jesus, ele declarou em Mateus 11, versículo 12. E aí eu vou entrar realmente na mensagem que eu quero trazer hoje para você. Eu estou procurando ser sucinto e direto, porque nós não temos também muito tempo. E eu quero orar por você hoje. No capítulo 11 de Mateus, no versículo 12, diz assim: E desde os dias de João o Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Quando nós ouvimos violência, nós pensamos logo naquilo que nós temos vivido e visto. Que é o quê? Que é roubo, assalto, tiro, né? Brigas. Mas quando a palavra de Deus fala da violência, fala no sentido que a violência é o uso intencional da força física. Ou seja, se nós queremos trazer o reino de Deus, nós vamos ter que nos esforçar. Não dá para... Átila, vou te pegar de exemplo de novo. Não dá para o Átila chegar e estar lá no táxi e de repente alguém oferecer algo errado para ele e ele simplesmente ignorar aquilo e aceitar. Ele vai ter que se esforçar para negar aquilo que é errado. Ou então, se ele precisar fazer algo certo, ele vai ter que se esforçar para fazer aquilo certo. O governo de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, só vem se nós nos esforçarmos para que o governo do reino venha sobre nós. É necessário esforço. E eu estava buscando em Deus como isso se compara. Aí o Senhor me levou em Lucas 17, 21. Eu vou abrir e depois vamos voltar. Lucas 17, 21 diz assim: Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Jesus declarou: não dá para dizer que o reino de Deus está num lugar ou está em outro, porque ele está dentro. Agora vamos juntando as peças. O reino de Deus está dentro, certo? Nós temos que fazer esforço para trazer o reino, amém? Mulheres, quando uma mulher está grávida, ela tem o que dentro dela? Uma vida, não tem? Agora, se ela quiser que aquela vida nasça, se ela quiser que aquele bebê venha ao mundo, que ele saia de dentro dela e venha ganhar a luz, ela precisa fazer o quê? Esforço. Se nós queremos que o reino de Deus se manifeste em nossas vidas, nós vamos ter que nos esforçar como uma mulher para dar à luz. Nós vamos fazer força para o reino de Deus não ficar só preso dentro de nós, só limitado a nós, mas nós trazemos o reino de Deus que está dentro de nós para ele manifestar para o mundo. Para que o mundo veja que nós fomos libertos, salvos, curados e que o governo de Deus está na nossa vida. Precisamos nos esforçar para que o que está dentro manifeste fora. E o trabalho de parto, ele tem algumas fases. A primeira fase do trabalho de parto é a dilatação, que é a abertura do local de saída. Essa dilatação, ela provoca dores e desconforto. A dilatação é a forma que o corpo da mulher começa a se acomodar para que o bebê possa sair.
Ou seja, eu e você vamos passar por dores e desconforto para nós nos amoldarmos ao reino de Deus. Muitas vezes nós não queremos seguir o caminho da dificuldade, da luta, do esforço. Queremos o caminho fácil. Uma mulher, quando chega para ter um bebê, muitas vezes ela pode escolher. Não, eu quero que seja sem dor. Uma escolha. Estou usando como um exemplo. Não estou falando aqui o que é o certo e o que é errado. Mas entenda com seus ouvidos espirituais. Aquele parto sem dor, naquela hora vai ser um alívio, vai vir um neném. Só que muitas vezes o parto sem dor obriga que o neném tenha que ficar um tempo na incubadora. Porque ele não teve aquele esforço para ele sair. Muitas vezes quando nós queremos ter a falta da dor para trazer o reino, nós tiramos o reino da evidência e escondemos ele. Nós, em vez de trazer o reino, mesmo que com esforço, e fazer ele nascer e todo mundo ver, o reino sai de dentro de nós, mas ele fica um tempo escondido. A manifestação, o impacto, ele é diminuído porque a gente não quer se esforçar. Outra coisa, o parto, quando ele não tem dor, a mulher toma anestesia, passa um tempo, mas depois, durante anos, a minha esposa, ela vira e mexe. Meu filho já tem 13 anos, minha filha tem 10. Ela comenta comigo que sente incômodos na cicatriz. Quando nós escolhemos não ter dor para o reino de Deus se manifestar, nós corremos o risco de passar anos sentindo dores e desconfortos, porque escolhemos em um momento fugir da dor. Escolhemos seguir o caminho fácil, mas esse caminho fácil impede que nós venhamos a colher a sabedoria, colher o entendimento e colher o aprendizado que é necessário para que o reino de Deus tenha a manifestação plena na nossa vida. Não fuja do esforço. Não fuja da dor. Eu não estou falando de dor, de sofrimento, mas a dor de muitas vezes nós temos que ajoelhar e orar. Nós temos que buscar ler a palavra. Gente, pegar na Bíblia para ler, muitas vezes é difícil. Sabe por quê? Vou até papel aqui. Sabe por quê? Porque se nós pegarmos um livro de história, gastamos 2 horas lendo até 2 horas da manhã. Se pegarmos um livro, às vezes, de comédia, de piada, lemos horas. Mas pega a Bíblia para ler, dá sono na hora. É espiritual. A gente pega a Bíblia para ler, o nosso corpo começa a querer rejeitar aquilo. Por quê? A carne milita contra o espírito. A leitura da Bíblia não é uma leitura carnal. Ela não é algo que só vai te acrescentar conhecimento. Ela vai te acrescentar conhecimento e revelação do alto. Quando nós lemos a Bíblia, não lemos como um livro escolar qualquer. Não lemos como um livro de faculdade, livro de curso. Apesar de a Bíblia ser mais completa que qualquer faculdade, te dá mais base de que qualquer curso. A Bíblia ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Não devemos ignorar o aprendizado e o estudo aqui. Mas não podemos também ignorar que sem a Bíblia, todo aprendizado e estudo vai ser perdido. Porque só vai servir para alimentar a terra, não para trazer o céu. É necessário esforço. Outra coisa, existe o momento, o segundo passo, que é a expulsão. Que é quando a mãe tem que fazer força. Quando o médico pede para a mãe assim, faz força. Isso, empurra. É incômodo. Vemos às vezes em filmes que a mulher grita, tira de mim, nasce logo. E o médico ali tentando ajudar. É engraçado, né? Mas não para quem está lá, né? Fazendo a força. E ali a mãe nervosa e fazendo força, e fazendo força, e fazendo força. Para quê? Para tirar o que está dentro dela e trazer a luz. Porque o que acontece se um bebê não sair de dentro da mãe no tempo certo? Ele pode morrer. Ele pode ficar doente. Por que muitas vezes vemos manifestações do reino incompletas? Ou até mesmo erradas? Porque na verdade não está se manifestando o reino, está se manifestando alguma coisa que saiu no tempo errado. A palavra de Deus diz que tudo no tempo de Deus é perfeito. Quantas vezes o Espírito Santo requer de nós algo, faça algo, se esforça agora, e nós ficamos, não quero me esforçar, prefiro, deixa aqui, deixa guardado dentro de mim. Não quero fazer, deixa comigo, tá bom assim. Aí retém, aí passa o tempo,
Aí quando você passou o tempo, aí você quer fazer, nasce imperfeito. Aquilo que nasce fora do tempo, ou nasce morto, ou nasce com defeito. Só que eu estou vendo aqui homens e mulheres que não vão fugir do tempo de Deus, mas que vão entrar no tempo de Deus e vão permitir que nasça aquilo que Deus botou dentro de vocês. O reino de Deus que está dentro de vocês vai nascer, vai ser completo, vai ser perfeito e vai se manifestar para trazer a glória de Deus. O jardim de glória aqui em Jardim América. Essa igreja, aplauda ao Senhor. Essa igreja, ela será responsável por manifestar o reino de Deus aqui nessa localidade. E o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? O reino de Deus é comida? É bebida? É festa? O que é o reino de Deus? O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós vemos na Bíblia especificamente a manifestação de cada uma dessas qualidades do reino em pessoas, em personagens bíblicos. Porque quando nós falamos assim, o reino de Deus não é comida nem bebida, paz, alegria e justiça no Espírito Santo, muitas vezes nós não entendemos. Porque nós falamos de paz, manifestamos o reino, e quantas vezes acontece de nós vermos tiroteio e violência aí fora? Quantas vezes nós falamos que a manifestação do reino é alegria, mas nós vemos tanta gente chorando. Nós falamos de justiça e vemos todos os dias nos jornais injustiças acontecendo. Por quê? Porque nós esperamos ver o reino lá fora, mas o reino está aqui dentro. O problema é que nós queremos colocar nos juízes, nos desembargadores, a obrigação de trazer a justiça do reino, mas a justiça do reino está em você. A alegria que tem que ser manifesta é na sua vida. A paz que tem que vir não é a paz que depende de circunstância. É a paz que pode estar uma guerra em volta de você, mas você, dentro do teu coração, você tem paz. E eu sei que eu estou falando aqui para pessoas que podem não estar tendo paz nem para dormir. Porque o Espírito Santo me trouxe em cima de personagens aqui, eu vou falar e você pode até se reconhecer neles. Que não está tendo paz para dormir. Ou não está conseguindo ver alegria nas coisas. Tem muita gente que fala, existem poesias, canções aí no mundo, que às vezes a gente vê comerciais, que quando eles querem simbolizar alegria, eles botam o quê? Crianças rindo, né? Normalmente uma coisa mais gostosa é o quê? O riso de um bebê. Aí você vê um bebezinho rindo, não tem como a gente ficar insensível a isso. A gente vê um bebezinho rindo, acha que lindo. Às vezes a gente está tão entristecido por dentro, ferido, machucado, que a gente não consegue se alegrar nem com as pequenas coisas da vida. Nem com aquilo mínimo que acontece, a gente não consegue se alegrar. Porque existem feridas e marcas que estão durando muito tempo. E a justiça do reino, nós vemos tantas injustiças que nós deixamos de acreditar que Deus pode fazer alguma coisa. O Brasil já era. Sabe por que muitas vezes vemos coisas erradas acontecendo no Brasil? Porque nós, como igreja, entregamos o Brasil nas mãos do diabo, nas mãos da injustiça, porque nós como igreja declaramos, o Brasil não tem jeito. A Bíblia diz que as palavras têm poder. Então se eu e você como igreja abrimos a boca e falamos, o Brasil não tem jeito, nós estamos declarando no mundo espiritual que não acreditamos mais que Deus pode operar. E se nós dizemos que Deus não pode operar, Ele não opera. Por quê? Porque Ele é impotente? Não, porque Ele trabalha mediante a nossa fé. A nossa fé é responsável por trazer a mão de Deus, trazer o poder de Deus. Ele pode fazer a hora que Ele quiser. Isso que está acontecendo no Brasil é a ação de Deus. Porque Ele não precisa pedir permissão para fazer. Mas Ele conta com a igreja, com a fé da igreja, para puxar, para com violência se mover e falar assim, Senhor, vem, em oração e de joelho, buscando, em jejum, clamando. Porque quando Esther precisou estar diante do rei para quebrar uma injustiça, que Amã se levantou para matar o povo judeu, para matar o povo dela. E ela disse para Mardoqueu, Mardoqueu chegou para ela e falou assim, olha, se você não se levantar agora em justiça, Deus vai levantar outro, mas você vai ser cobrado. O problema é que nós, igreja, não queremos nos levantar em justiça e também não queremos ser cobrados. Mas Deus vai cobrar da igreja se nós não nos levantarmos.
Só que eu quero declarar sobre a mim e sobre a sua vida que nós não somos igreja omissa, nós não somos igreja relaxada, nós somos igreja que se levanta e ora por essa nação e é agente e canal de milagre de Deus para a transformação do Brasil. Esther se levantou e foi, mas antes ela falou: Mardoqueu, levanta o povo para jejuar e orar. Levanta o povo para fazer esforço junto comigo. Vamos nos esforçar juntos. Lucas 19, não precisa abrir, fala sobre um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos. Era um homem que era muito mal visto. Naquela época os judeus viam os cobradores de impostos como traidores, porque trabalhavam para Roma. E normalmente os coletores de impostos, qualquer semelhança é mera coincidência. Eles nunca recebiam só o que era devido, eles sempre tiravam mais algum. Hoje eu estava com a minha esposa, ouvindo na Band News o Boechat falando sobre postos do Detran, em que você já paga para fazer a vistoria, aí você leva o seu carro, tudo tranquilo, em condições, ou então às vezes alguma coisa para consertar, e o agente do Detran chega e coloca assim: não, mas sabe como é que é? Se o senhor não quiser voltar depois, a gente resolve. Como? Pagando algo a mais. É triste, mas é algo que se tornou quase institucionalizado, porque não funciona, não é um que faz escondido, são vários que fazem à luz. É na luz, é um falando com o outro, e quem diz que não, eles ainda caçoam, tentam travar. Então Zaqueu era desses. Ó, você tem que pagar tanto para Roma, mas ó, tem um negócio assim errado, não sei o que, você vai ter que me dar mais tanto. E ele ia defraudando pessoas. Esse homem, enquanto eu lia, o Espírito Santo colocava no meu coração: ele devia andar na rua com medo de ser morto. Porque imagina quantas pessoas ele não defraudou. E quantos dentro dessa pessoa não tinham ódio dele querendo matar ele. Nós vemos às vezes pessoas que têm dinheiro, têm posição e têm poder, mas não conseguem botar o rosto na rua sem ter pelo menos 8 seguranças em volta dele. Não consegue ter paz. Aquilo que eu e você fazemos, vamos sair de casa, vamos tomar um sorvete. Ele não consegue. Porque tem medo de chegar lá no sorvete, encontrar alguém que odeia ele, saque uma arma e mate. Ele não consegue ter paz. Deita para dormir e tem peso na consciência. Pode ser que você está me ouvindo, você não chegue a esse extremo. Mas às vezes coisas do teu passado te assombram. Deus já te perdoou, Deus já te limpou, já te lavou. E caso você ainda não tenha tido a oportunidade de entregar sua vida para Jesus e falar assim: Senhor, me limpa e me lava, a palavra de Deus diz aqui que Ele é fiel e justo para perdoar todos os seus pecados. Não tem pecado que Ele não possa perdoar, mas o problema é que nós não nos perdoamos e não permitimos que a paz dele entre no nosso coração. Quantas vezes passamos anos na igreja remoendo coisas que fizemos no passado? Ah, mas o Senhor já perdoou, mas nós ficamos: não, mas foi muito ruim, eu não devia ter feito aquilo. Aí lembramos e sentimos dores, não conseguimos viver a paz. Zaqueu precisou se esforçar para buscar a paz que ele queria. O que ele fez? Subiu numa árvore, subiu numa figueira. E lá do alto, ele estava vendo Jesus, porque ele queria ver algo que pudesse trazer paz para ele. Porque Jesus carregava consigo a paz. Ele era a própria paz. Ele é o príncipe da paz. Era não, ele é o príncipe da paz. E quando Jesus viu Zaqueu, falou: Zaqueu, desce. Desce devagar. Desce depressa. Gente, vamos imaginar um homem baixinho, em cima de uma árvore, tendo que descer depressa. É fácil? Porque se ele pula lá de cima, misericórdia, né? Ia pum no chão. E ali ele ia ficar. Ele teve que se esforçar para subir e se esforçar para descer. Muitas vezes só queremos fazer esforço para ficar na posição que achamos que temos que estar. Mas nós temos que nos esforçar também para descer. Essa veio direto, eu nem tinha pensado nisso. Quantas vezes nos esforçamos para alcançar pontos mais altos, onde podemos ter uma visão privilegiada. Mas aí Jesus fala assim: desce, se humilha.
Abaixa a cabeça. Vem aqui embaixo, que eu quero ficar contigo. Eu não fico. A palavra de Deus diz que ele resiste ao soberbo. Quando ele encontra alguma coisa no nosso coração, ele nos dá a oportunidade. Desce. Mas, Senhor, eu me esforcei tanto para conseguir isso. Desce. Desce. O que é mais importante para você? Que eu entre na sua casa ou que você fique no alto da árvore para todo mundo te ver? Você escolhe. O que você quer? A árvore onde você vê Jesus do alto ou a casa onde Jesus senta na mesa contigo e come contigo? Hoje ele está te dando a oportunidade de você tê-lo do lado do seu ladinho ali, ó. Comendo contigo, andando contigo, vivendo contigo. E sabe o que você vai conseguir com isso? A paz que você tanto procura. Isso é manifestação de reino. É uma paz que ninguém entende. E é uma paz que ela é transmissível. Porque as pessoas vão parar perto de você e falar assim: puxa, você me transmite uma paz, uma tranquilidade. Olha, eu fico perto de você, é tão bom. Eu creio que tem pessoas aqui que tiveram essa experiência. De alguém chegar perto de você e falar assim: poxa, é tão bom ficar perto de você. Eu sinto uma paz, um negócio bom. Aí você pode falar assim: é o reino de Deus em mim. É a manifestação de Jesus em mim. Você quer essa paz? Eu te apresento aqui o reino. Glória a Deus. O reino de Deus é paz. E o reino de Deus é alegria. Mateus 9, versículo 20, a partir do 20, fala de uma mulher que tinha 12 anos que sofria de hemorragia. 12 anos doente. Imagina você tendo que ficar preso praticamente em casa, porque se saísse na rua as pessoas iam para o outro lado da rua, você não podia se misturar, não podia entrar no templo. Ela era alguém deixado de lado. Se tinha uma festa, ela não podia estar. Se tinha uma celebração, ela não podia estar. Aonde estava a alegria dessa mulher? Ela não tinha alegria, porque tinha algo que fazia ela lembrar todos os dias que ela não podia ter comunhão, ela não podia ir para a igreja, ela não podia fazer nada. Aí ela olhava para aquela doença, olhava para aquela hemorragia e pensava assim: minha vida é uma tristeza. Eu não posso me alegrar com ninguém, eu não posso viver, eu não posso fazer nada, porque se eu tentar tocar em alguém, aquela pessoa fica impura. Mas aquela mulher olhou para a sua situação e olhou para o dono da alegria, que é Jesus Cristo. E ela pensou assim: eu posso receber essa alegria que está nele, porque ele tem poder para me curar. Aí o que ela fez? Ela chegou da janela e gritou: Jesus? Ela esperou Jesus tocar a campainha dela? O que ela fez? Ela se levantou, se meteu no meio da multidão e pensou assim: se eu só tocar nele, eu vou ser curada. Ela fez um esforço. Imagina uma mulher que era deixada de lado. Uma mulher que naquela época ser mulher já era difícil. Uma mulher doente então era considerada impura. E ela não podia estar no meio dos homens. E imagina ela passando e as pessoas: ai, sai daqui, ai, vai embora. Espizinhando dela. Mas ela ali: eu não vou desistir, eu não vou desistir, eu não vou desistir, eu não vou parar, eu vou tocar em Jesus. Quantas vezes você está ali perseguindo a alegria que Deus tem para você e as pessoas falando: você não vai conseguir, sai daqui, você não consegue, isso não é para você. Mas você não pode desistir, porque maior é aquele que te dá alegria do que aqueles que tentam roubar a tua alegria. Diabo é ladrão de alegria. Às vezes você recebe uma boa notícia: ah, me ligaram falando que tem uma vaga de emprego e eu vou lá fazer entrevista. Aí vem o ladrão de alegria: ih, eu já soube de 5 que fizeram entrevista, nenhum deles passou. Aí você chega, né, o casal conversa, fala assim: ai, vamos ter um filho? Poxa, já está na hora da gente, né, ter um neném, aumentar nossa família, vamos? Vamos. Aí vem um: ih, criar criança está difícil. Aí o casal de namorados resolve ficar noivo. Não, vamos ficar noivo pra gente, né, providenciar nosso casamento. Aí chegou outro assim: ih, vai casar pra quê? Pra daqui a pouco separar? Ladrão de alegria. Ladrões de alegria. Quando o ladrão de alegria falar isso pra você, sabe o que você responde?
chofedor, porque eu creio que o meu Jesus tem uma alegria reservada para mim. Eu vou ter meu filho, eu vou ter meu emprego, eu vou ter meu casamento, eu vou ver minha família restaurada, eu vou ver a manifestação do reino na minha vida. Porque eu vou me posicionar para manifestar isso. Paz, repete comigo, paz, alegria e justiça. João 8 conta a história de uma mulher que foi pega em adultério. Ela estava pecando, cometendo um erro, estava indo contra a lei. Então os fariseus pegaram essa mulher, jogaram aos pés de Jesus e falaram, foi pega em adultério. A lei diz que tem que apedrejar. E aí, o que o Senhor diz? Muitas vezes, você passou por situações em que você quebrou a lei, em que você pecou, e as pessoas se levantaram para falar assim, você quebrou a lei, você pecou, e a lei manda te matar, porque você não tem chance mais, você não tem recuperação, acabou. Porque pior do que perder a vida é perder a essência. Porque quantas vezes nós continuamos vivendo, respirando, comendo, dormindo e acordando, mas dentro de nós está tudo morto, está triste, está fechado, a gente não tem razão para viver. Aquela mulher, ela já tinha uma sentença de morte, para ela tinha acabado. Aí o que Jesus falou? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E ele abaixou e continuou escrevendo com o dedo na areia. Um por um foi largando as pedras e saindo. O que nós entendemos aqui? Que a justiça do reino de Deus, ela não se baseia em quebra de princípios, mas ela se baseia em graça. Mesmo quando você, por algum motivo, comete um pecado, Jesus está pronto para te dar a graça, pronto para te dar o perdão, pronto para te lavar, para te limpar e te permitir que você entre no reino dele, que o reino dele se manifeste dentro de você. Mesmo que você hoje, depois de anos de igreja, anos frequentando e ouvindo a palavra, mas em algum momento você cometeu algo que você desviou da lei. Eu quero dizer que Jesus se manifestou para trazer a graça sobre a tua vida.